Oi, oi, bom dia, tudo bem? Chegamos finalmente ao nosso primeiro assunto da segunda unidade, né? Na prática, porque em teoria nós já conversamos, já falamos, e isso é aula também. Tudo que nós falamos não deixa de ser conteúdo, não deixa de ser assunto que a gente tem que levar para a unidade toda e para a vida. Antes de começar a aula de hoje, eu queria deixar a seguinte informação. Alguns alunos me questionaram se nós não iríamos fazer redação. Aí eu paro e pergunto, como assim? O que é redação? Esse foi o nosso primeiro assunto da aula, de todas as turmas. Redação é tudo que a gente produz de forma escrita. Quando digitamos, digitar também é uma forma de escrever. É diferente de escrever com a caneta, com o lápis, mas também é uma forma de escrever a digitação. Então, nós fazemos sim. Se você dá uma opinião, se eu questiono sobre um filme, se você interpreta um filme, é uma redação. Tudo que nós escrevemos é redação. E nossa última atividade foi uma redação, foi um resumo. Isso é redação também. Então, não me incomodo, perguntem, mas que fique claro. Eu só não posso, toda aula, pedir que vocês produzam um texto. Primeiro, eu tenho que dar um suporte, eu tenho que dar teoria para que vocês estejam preparados para produzir determinado tipo ou gênero de texto. Que nós falamos sobre gênero textual e tipologia textual. E segundo, vocês não teriam condições de toda a aula minha produzir um texto e nem eu teria condições de corrigir para fazer a devolução. Eu já passo o dia todo sentada nessa cadeira, acordo, tomo banho, pego alguma coisa para comer, água, merenda, sento aqui, levo às vezes até 9h30, 10 horas da noite aqui sentada. Eu só levanto para banheiro. Imagine, eu tenho outras atividades, eu desenvolvo atividades em outros lugares. Então, pela manhã eu tenho horário com vocês, à tarde eu tenho com outro trabalho, à noite eu tenho com outro trabalho. Se eu ficar fazendo produção todo dia, eu não vou ler, eu vou devolver sem ler, vou dar nota sem ler, e vocês também não vão ter condições todo dia de produzir. Uma produção grande por unidade, as pessoas demoram muito para devolver ou não devolvem, imagine todo dia eu passar para você fazer uma redação e sem ter uma base, sem ter uma explicação. Então, que fique claro, eu já falei isso em outros momentos. Teremos as produções maiores uma vez por unidade. As unidades estão reduzidas, as unidades estão curtas. E eu tenho que dar uma base para vocês escreverem. Eu não posso chegar e dizer, faça um resumo. Eu não explicar para vocês, não dar orientação do que é um resumo. Eu não posso dizer, faça uma dissertação e não dar uma base para você fazer uma orientação, não conversar com vocês sobre isso antes. E que fique claro, redação é tudo que nós escrevemos. Se eu peço que você dê sua opinião, o que você achou de tal coisa, e você escreveu ali, aquilo é uma redação também. Então, estamos produzindo sim, só que não produzimos todo dia. E tem algumas atividades que vão ser objetivas, vão ser para marcar. Por quê? Porque geralmente eu faço essa revisão assim, reflexiva, porque ali você tem na mesma hora o retorno do que você errou, do que acertou, e você vai vendo o que você precisa saber mais. É por isso que eu faço sempre a mesma pergunta. Passa a dúvida para mim, manda para mim, o que não entendeu, me pergunte quando estamos ao vivo. É isso. Não é uma crítica para prejudicar as pessoas que me perguntaram isso, é uma crítica construtiva, que fique claro, e que entendam, fique bem claro. Estamos fazendo redação, só que não dá para fazermos redação, escrevermos todo dia. O que você escreve no seu caderno que eu peço? Anote suas dúvidas, anote as partes mais importantes. Isso é redação. Você está fazendo, se você está fazendo seguindo as instruções que eu dou, você está fazendo redação em casa toda a aula, porque eu digo que anote as partes que você achar mais importante, anote suas dúvidas, então você está escrevendo, você está redigindo, certo? Então, vamos finalmente, eu tinha que falar isso, desculpe, pode ser chato, mas eu tinha que falar, tinha que deixar isso bem claro. Nós vamos falar hoje sobre um tipo de redação
que será a nossa primeira atividade dessa unidade. Eu poderia chegar hoje e dizer, faça isso. Como assim? Eu tenho que explicar primeiro o assunto para você fazer. Vamos falar hoje sobre descrição. Eu poderia chegar e dizer, faça uma descrição. Sem eu explicar o que é descrição? Não. Eu tenho que primeiro dar a teoria, depois a prática. E, como eu falei, não tem como fazer todo dia escrever, todo dia produzir texto. Nem vocês iam aguentar, nem eu teria a estrutura humanamente impossível para corrigir. Tá bom? Nossa disciplina é redação. Eu sou a professora Margarete e vamos finalmente, chegamos finalmente a falar, vamos falar sobre descrição. A descrição, já falei, é um tipo textual. Lembra que falamos sobre tipologia textual? Narração, descrição, dissertação, injunção. Falei todos? Narração, descrição, dissertação, injunção. São tipos textuais. Então, a descrição ela ocorre pela necessidade de se explicar como são os seres, os objetos ou os lugares aos quais se faz referência. Descrever um ser, objeto ou lugar é apresentá-lo por meio das palavras, de forma que quem não os conhece possa fazer uma ideia de como são. Na verdade, essa atividade para cego ver, antes de vocês fazerem, eu dei uma instrução, eu entrei em várias turmas para falar. Eu não me lembro se eu consegui entrar em todas, mas eu entrei em várias turmas para falar e vocês fizeram o trabalho. Então, vocês, na verdade, já fizeram uma descrição. Quem fez o vídeo certo, o projeto de linguagem certo, já fez uma descrição da sua rotina diária, falando o que estava fazendo, você estava descrevendo. Só que nós vamos falar agora de descrição de maneira geral, não só voltado para cego ver, mas uma descrição para todos verem. Como assim? Muitas vezes, pode acontecer de você ir para um lugar, de você ver nesse lugar um objeto, de você conhecer alguém e você não ter um registro, uma imagem para mostrar às pessoas. Digamos que você faça uma viagem, uma linda viagem maravilhosa, que eu espero fazer quando acabar essa pandemia, e você conheça um lugar lindo e que os habitantes, os moradores desse lugar, digamos uma ilha afastada, um exemplo, e os moradores desse lugar são bem diferentes das pessoas que você conhece. Só que quando chega lá tem um problema, seu celular trava todo e você não consegue fotografar nada. Você vai chegar cheio de ansiedade querendo contar às pessoas sobre essa viagem, sobre esse lugar, sobre as pessoas desse lugar, sobre o lugar em que você se hospedou, se foi hotel, se foi pousada, o que é que tinha lá. Como é que você vai fazer isso se você não tem foto? Através da descrição. A descrição é uma maneira de você dizer minuciosamente, ou seja, com uma grande riqueza de detalhes, tudo ou as coisas principais, Nunca você pode dizer tudo, tudo é coisa demais. As coisas principais, as características principais de uma pessoa, um lugar, um objeto, um sentimento, um acontecimento. Então, você foi para essa ilha, conheceu os moradores diferentes, se hospedou num hotel fantástico. Só que você não tem foto para mostrar a seus amigos, seus familiares. Como é que você vai fazer com que eles vivenciem o que você vivenciou? Através da descrição. Você vai contar para eles com grandes detalhes como era esse lugar. Essa ilha ficava onde? Existia o quê na praia? Era só areia? Como era a areia? Ela era aquela areia bem branquinha, que parece até sal fininha. Era um lugar que tinha aquelas pedras, Tem umas praias que tem aquelas pedras que se formam basicamente à beira da praia, assim, bem próximas ao mar.
e que às vezes formam aquelas piscinas naturais. Os habitantes de lá eram como? Eles tinham uma cor assim bem parecida com o povo indiano, era aquela cor assim que mistura, que parece, né, que chamam de jambo, aquela cor diferente, era bem diferente das pessoas aqui, não eram nem brancos, nem totalmente negros, era uma mistura. Eles andavam com o cabelo tal, usavam determinado arranjo, enfeite na cabeça, as mulheres se vestiam todas de tal jeito, os homens todos de tal jeito, o hotel que você ficou tinha vista para o mar, o seu quarto era perfeito, era todo de vidro, parecia um aquário, deitado da sua cama você conseguia ver o mar. Então você vai contar tudo, 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 tudo. A pessoa que não foi, que não viu nenhuma foto, ela vai criar na mente dela uma imagem sobre aquele lugar. Então isso é descrever, isso é fazer uma descrição. Descrever, portanto, só reforçando o que a gente acabou de falar, consiste em apresentar partes ou traços característicos, marcantes, importantes, diferentes de lugares, ambientes, objetos, sentimentos ou fenômenos. As descrições por palavras podem ser encontradas nos textos literários, nos manuais de instruções, nos folhetos turísticos, nos anúncios. Aí eu digo, quando falamos de tipologia, não sei se vocês lembram, mas eu falei, um texto, eu posso ter uma narração e dentro dessa narração eu posso ter uma descrição. Um texto, ele não é obrigatoriamente, não pertence obrigatoriamente a um único tipo. Ele predomina um tipo, nele um tipo predomina, mas ele pode abraçar outros tipos de uma forma menor. Então, como eu falo num texto literário, um romance pode apresentar algumas partes e geralmente apresentam de descrição. Descreve os personagens, o ambiente, as situações. Um manual de instrução, que é um texto injuntivo, ele instrui, ele diz como aquilo vai funcionar, mas ao mesmo tempo ele descreve, às vezes, a ferramenta, aquele aparelho, o botão que fica do lado tal, ele mostra, então ele faz a descrição. Então, eu falei milhões de vezes, nunca façam isso. Não, em um texto descritivo, ou o texto descritivo, melhor dizendo, ele pode estar dentro de outro tipo de texto. É isso. Outro tipo de texto pode abraçar o texto descritivo. Como fazer uma descrição? Toda descrição deve mostrar as qualidades ou características daquilo que está sendo descrito. Eu discordo dessa parte, só as qualidades. Eu coloco as coisas e depois eu venho e discordo. Porque tem coisas que você não vai ter qualidades. Eu posso descrever alguma situação ruim e não vai ter qualidade para eu falar. É porque aqui ficou como se a descrição fosse só de coisas boas. Mas eu posso descrever um acidente de trânsito. No acidente de trânsito, eu não vou encontrar qualidades. São coisas ruins, a cena não é bonita de se ver. Então, não só qualidades, mas também coisas que não são qualidades. São características, mas não necessariamente qualidades. Por isso, para fazer uma descrição é preciso observar minuciosamente, detalhadamente, a realidade que se quer descrever e selecionar os traços que a definem e que interessa ressaltar. Como eu falei, não pode descrever tudo. Tudo é coisa demais. Então, você vai se apegar ao quê? As coisas mais importantes, mais marcantes, mais diferentes, que diferenciam aquele lugar, aquela situação, aquela pessoa. Também é necessário ordenar os elementos selecionados de acordo com um critério preciso, de cima para baixo, da esquerda para a direita, do primeiro plano ao fundo.
Por fim, a descrição deve ser exata e precisa. Isso aí é mais para a descrição de lugar. Você não, se bem que você pode usar para a pessoa também. Você pode começar a descrever uma pessoa de cima para baixo, como ela estava vestida. Aí você vai descrever desde a cabeça até o sapato que ela estava usando. Ou de baixo para cima, do sapato até como estava o penteado dela, ou se ela estava usando alguma coisa para enfeitar a cabeça. Pode ser para lugar, pode ser para a pessoa também. Mas é mais para lugar. Você começa a descrever uma sala, por exemplo, sua sala de aula. Como é a porta de entrada, onde fica o quadro, no meio da sala, como é que estão arrumadas as carteiras, até chegar lá no fundo, as janelas que estão no fundo, os ventiladores que estão lá atrás. Então, você tem que ter um critério preciso, um caminho preciso, senão sua descrição fica confusa. E aí a pessoa vai ficar com as ideias confusas também. Portanto, para realizar uma descrição é preciso seguir uma série de passos ou fases, dentre as quais se destacam. Claro, tudo tem que ter passo. Lembra que eu falei? Eu tenho que dar a teoria para que vocês possam ir para a prática. Eu não posso só dizer faça uma descrição, eu tenho que mostrar a vocês os passos de fazer uma descrição. Primeiro, quais são os dois mais importantes? Quais são os dois que se destacam? Observação minuciosa daquilo que vai ser descrito. Eu não posso descrever algo, alguém, uma pessoa, um lugar. Está acontecendo, eu estou virada para o lado. É quando algum colega falta aula e pergunta a você o que aconteceu na aula. Eu não vi. O que foi que a professora escreveu no quadro? Eu não vi, não. Você estava na sala fazendo o quê? Então, se você não estiver observando de verdade, você não vai poder nem descrever, nem falar nada sobre aquela situação, pessoa, lugar, enfim. E selecionação ninguém merece. Cada dia que passa, minha língua está embolando mais, misericórdia. Seleção dos traços que caracterizam o que está sendo descrito. Você está descrevendo primeiro o quê? A forma, depois a cor, o tamanho, a constituição. Você pode descrever tudo ou você pode se ater a um fato só. Não, eu só quero descrever a forma do quarto do hotel em que eu me hospedei. Como era. Não, eu quero descrever também o tamanho do quarto. Não, eu quero descrever tudo, mas eu venho por partes. Eu começo a falar da forma, daqui a pouco eu misturo com a cor, depois eu volto para o tamanho, aí eu retorno para a cor, aí fica confuso. Tudo tem ordem, tudo que escrevemos e falamos tem que ter uma ordem, senão fica confuso. Não é como no cinema, que você pode fazer um filme que, como hoje acabou, né? Estava em moda, mas diminuiu essa moda de começar um filme, uma série, um filme do final e aí depois voltar para o começo para explicar e depois retornar para o final e retornar para o começo, mas aí é cinema. No cinema você tem como fazer isso. Na escrita pode ser feito em livros, mas em um texto assim é muito complicado, não tem como você fazer. E o outro elemento, definição da disposição dos elementos selecionados. É aquilo que a gente falou. Você vai começar a descrição o quê? Do início da sala para o final da sala ou do final da sala para o início da sala, para a entrada? Não, eu vou começar falando do fundo, que tem as janelas, que tem os ventiladores, que não tem mais, né? Que nessa escola agora está novinha. Eu não via, eu vi uma parte, eu não vi ainda tudo, e depois da pandemia eu não voltei. Mas o fundo tinha o que? As janelas, tinha aqueles ventiladores que alguns estavam quebrados, alguns virados para cima. Aí você vinha chegando para a frente, as carteiras, como elas estavam posicionadas para frente, o que é que tinha, qual a cor e tal, até chegar no quadro e chegar na porta da sala. Ou você começar da entrada e ir para o fundo, ou da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, enfim. Mas você tem que ter isso bem claro. Redação da descrição, sempre de acordo com os objetivos buscados, em geral, exatidão e expressividade, ou seja, o que é que você pretende com aquela descrição? Você quer descrever para quê? Que impacto você quer causar nas pessoas? Você quer que elas criem a imagem de quê? O que é mais importante que elas percebam? É a cor
que é usada. Ai, que cor diferente, uma cor que eu nunca vi antes. São os enfeites que existem pelas paredes. Enfim, o que é que você quer realmente chamar a atenção? Ah, eu quero chamar a atenção de tudo? É muita coisa. Você tem que ter... Você pode até falar sobre tudo, mas vai ter algo, aquele algo que vai ser o que vai prender ou que deve prender mais a atenção. Nas sequências discursivas descritivas, ou seja, nas produções descritivas, nos discursos descritivos, aí volto a dizer, existe o texto oral e escrito. Eu posso fazer uma descrição escrita e uma descrição oral. O uso de substantivos, adjetivos e verbos de estado e de situação predomina. Você pode usar, principalmente adjetivos, porque você compara. Bom, eu estive naquele hotel assim, assim, que se parece muito à frente dele com aquela loja assim, assim, da rua tal. É uma loja conhecida em sua cidade que todo mundo conhece. Vai criar imediatamente a imagem do lugar que você foi. Então, essas comparações ajudam muito a você criar essa imagem na mente das pessoas. E aí tem exemplo. 2 garotos estão em um largo enorme, com algumas árvores no fundo, brincando de jogar água num filhote de elefante. Todo mundo sabe o que são garotos. São jovens que não são criança, mas que também não são adultos. O uso de substantivo. Largo enorme. Aqui eu tenho um adjetivo. Não é um lago qualquer. Eu falei largo, desculpa. Não é um lago qualquer. É um lago enorme. É um lago grande, bastante grande. Com algumas árvores ao fundo. Todo mundo sabe o que são árvores, substantivo. Ao fundo, brincando, o verbo mostrando o que é que eles estão fazendo, de jogar água com um filhote de elefante. Não é um elefante, é um filhote. Então, substantivos, adjetivos, verbos de estado e de situação, mostrando. Situação é ação. Ajudando a criar essa imagem. Eu tenho certeza que todo mundo conseguiu visualizar essa cena só de ler essa descrição. Existem 2 tipos de descrição. Não há apenas uma forma de descrever algo. A descrição está sujeita ao conhecimento e às próprias impressões de quem descreve. Há 2 tipos de descrição, a objetiva e a subjetiva. E vamos ver o que é que diferencia esses 2 tipos. Descrição objetiva. Pelo nome você já vê o que é algo objetivo, é algo direto, é algo que não tem meio termo, é papo reto. A descrição objetiva transmite de forma imparcial, ou seja, eu não coloco a minha opinião. Eu digo aquilo exatamente que eu estou vendo. Eu vejo uma briga entre 2 pessoas, 2 alunos que eu gosto muito, que são bons alunos, que frequentam todas as aulas, mas eu não vou tomar partido de A ou de B. Eu estou só descrevendo o que aconteceu. É uma descrição objetiva. Se limita aos fatos da maneira mais objetiva possível, sem eu dar, não, mas quem começou foi fulano, quem começou foi ciclano. Não. O que aconteceu objetivamente falando? A minha opinião, eu acho que fulano foi errado, eu acho que ciclano estava certo. Não. A objetiva eu só digo aquilo que eu vejo. Exemplo de descrição objetiva. A descrição objetiva ela também pode ser chamada de descrição física, né? Porque é aquilo que você vê. A cidade é pequena e pacata. Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume praticamente a algumas lojas, uma escola, uma igreja e uma praça. Eu não disse se a loja é bonita, se é grande, se é pequena, se a escola é velha, é nova, se a igreja é o que? Católica, evangélica, eu não disse. A praça se tem árvore, se não tem. Eu me ative aquilo que eu estou vendo ali, bem direta, bem objetiva.
Importa referir que, ao mesmo tempo que se trate de uma descrição objetiva, o que é descrito depende da escolha do escritor. Já falamos lá no começo. Quem descreve é que vai dizer o que é que ele vai priorizar para falar. Ele vai falar aquilo que ele vê, mas o que é que ele quer que as pessoas saibam daquilo que ele viu. Assim, o descritor, no slide anterior, que não é acima, que acima não tem nada, optou por falar do tamanho e do que havia na cidade. Mas poderia ter escolhido falar do número de habitantes e dos costumes dos habitantes. Então, ele poderia escolher falar sobre qualquer coisa, mas ele escolheu aquilo ali. Era aquilo que para ele merecia ser destacado, ser conhecido pelas pessoas que não puderam estar naquela cidade. 2. Descrição subjetiva. É o oposto da objetiva. A descrição subjetiva transmite a opinião do descritor, então você já vai dizer, já entra aquelas características de bom, de mal. Aí, se eu for descrever a briga, como eu falei no exemplo anterior, aí eu posso dizer, não, fulano sempre foi foi provocador, ele começou a briga muito agressivo em suas falas. Aí eu vou dizer o que eu acho, eu vou dar a minha opinião, descrevendo e me posicionando diante daquela cena. Por esse motivo, é corrente o uso de adjetivos. Aí vem aquela coisa de bom, de mal, provocador, irritante, insistente, tranquilo, apaziguador, enfim. A descrição subjetiva, ela também é chamada de descrição psicológica, porque ela mostra, além do que você vê, a sua opinião, a sua visão daquilo. E isso vai depender de pessoa a pessoa. Uma mesma cena pode ser descrita subjetivamente por mim de uma forma e por outra pessoa de outra forma, porque cada pessoa tem uma visão sobre as coisas. Exemplo de descrição subjetiva. A bonita cidade e pacata, olha a diferença. Já disse que a cidade é bonita. Eu acho bonita, você pode não achar bonita. O que é bonito para mim? O que é bonito para você? Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas poucas lojas. O que são poucas para você e o que são poucas para mim? 300 lojas, alguém pode achar pouco, dependendo do tamanho do lugar. Uma escola muito boa, para mim a escola pode ser muito boa, para você a escola pode ser ruim. Uma igreja lindíssima, o que é lindíssimo para mim, o que é lindíssimo para você? E uma praça muito florida, o que é muito florida para mim, o que é muito florida para você? Perceberam como esses elementos aí entra a opinião de quem descreveu? Isso é muito relativo, questão de beleza, de lindeza, de bondade, maldade. Esses aspectos são muito relativos, vai depender muito de como a pessoa que viu, que está descrevendo, pensa, o que ela pensa sobre essas características. Então, a descrição objetiva, nem ela é tão única, né? Porque eu posso escolher descrever um aspecto que você não se interessa, você prefira descrever outro, mas a subjetiva, com certeza, não é igual. Não existe duas pessoas fazerem a mesma descrição subjetiva, porque cada ser humano pensa e vê as coisas de uma maneira. E grite viva! Acabou! E como mensagem de hoje eu digo, comece onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder. Você, Arthur Ashe. Você só não pode ficar parado e depois reclamar da vida. Ai, é tão difícil. Ai, eu só tenho um celular velho que funciona mal. Ai, eu queria tanto ter um tablet e um notebook mais avançado. Use o que você tem. Faça o que puder. Você não vai fazer o impossível.
mas faça algo, se esforce, busque. Eu poderia até ficar até mais tarde para assistir a aula, mas não vou não, que saco. Aí não vai adiantar. Então, veja aí como tá de outra cor. Comece, use, faça. Só assim você vai alcançar alguma coisa positiva, alguma coisa legal. Um bom dia. Muito, muito, muito obrigada pela presença. Que a segunda unidade venha mais abençoada ainda do que a primeira, que a gente possa crescer, que a gente possa produzir melhor. Atenção às coisas de hoje, dúvidas, perguntem nos horários que vocês já sabem que eu estou online. Essas 2 semanas é que está complicado para mim, porque estou fazendo devolutiva, é um mundo de vídeo para assistir, enfim. Mas perguntem, em algum momento eu vou ver, vou responder, vou tirar sua dúvida, não guarde dúvida. E continuem se cuidando. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima aula.